Meu nome é Romeu e sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Bate-Papo Colorado. Hoje a gente vai falar sobre a partida do Internacional e Ipiranga, falar sobre algumas coisas que ocorreu nesta semana do Inter, sobre a volta da equipe principal. E para me ajudar a falar sobre esses assuntos, mais uma vez eu trouxe o Léo e o Caio. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast. Como é que vocês estão? Opa, tudo bom? Boa noite aí, a todos. Vamos falar aí mais uma vez aí depois do pós-jogo do Internacional aí. Todo mundo bem, acredito eu, esperando aí do Covid. E que partida deprimente, horrorosa desse time vagabundo que foi escalado por esse treinador aí, mau caráter. Graças a Deus conseguimos no final do jogo ali sair com a vitória. E aguardamos as próximas partidas, né, para criticar o trabalho do rapaz. Fala, rapaziada, uma boa noite aí. Acredito que todo mundo tá feliz. Uma vitória do Inter aí, com uma partida não tão boa. E vamos lá para mais um. É nóis. Hoje o Inter meio que me assustou um pouco. Claro, o Inter mudou a formação. Vamos começar falando sobre a zaga do Inter, que teve mudanças. Os laterais foram o mesmo da temporada passada, que era o Moisés e o Rodinei. Mas hoje a gente teve uma surpresa na dupla de zaga ali com o Vitor Cuesta, que foi o Zé Gabriel, e no gol Danilo Fernandes. O que vocês têm para me dizer sobre a partida do Danilo? E primeiramente vamos falar sobre a partida do Danilo, que não teve uma defesa difícil, não teve muito trabalho. Tomou os 2 gols, mas acredito que não foi falha dele. Mas o que você tem para me dizer sobre a partida do Danilo? Acho que ele deve permanecer como titular ou deve retornar ao Lomba? Bom, vamos lá, brincadeiras à parte aí, ali no início da abertura do programa ali, mas vamos lá, né? Vamos restringir a falar o Danilo. Foi uma partida onde ele não foi muito acionado. Ele falhou bastante jogando com os pés, se não me falha a memória, foi em 2 ou 3 lances que ele tenta sair jogando e acaba falhando, mas não fez nenhuma grande defesa, não teve nenhum destaque individual, e as bolas que chutaram nele, que foram pro gol, realmente não eram defensáveis, assim, não teve nenhuma falha nesse sentido, né? Apesar de sair jogando mal. Eu, assistindo a partida de hoje, daria mais uma oportunidade, mas o que me preocupa muito nesse time internacional é saber que, no momento, nosso melhor goleiro é o Lomba. Isso me preocupa. Te abre, Leozinho. Eu concordo aí com o Caio, acho que o Danilo não foi muito acionado, acho que não teve muitas defesas aí para fazer. Realmente, as bolas que foram no gol realmente eram bem difíceis de defender, então acho que não foi culpa dele. Acho que ele não foi muito utilizado, só com os pés eu achei que estavam pressionando ele, talvez seja a instrução do técnico de querer sempre sair jogando, mas o goleiro tem que saber a hora certa de dar um drible, de dar o balão e de sair jogando. Acho que ele errou mais de um passe ali e deu um drible que quase resultou num gol ali, quase entregou o jogo. Então acho que isso tem que ser melhorado ali, daria uma chance para ele também, porque o Lomba, querendo ou não chega a ser muito melhor que ele. Então acho que os dois têm que dar a briga ali, mas em comparação com outro goleiro que estava vindo titular, não tem nem comparação. O outro é muito pior e entrega muito mais e defende bem menos. Acho que foi isso, não foi nada demais a partida dele e entregou muito com os pés, que é um ponto a ser melhorado. Falando sobre a parte ali de goleiro titular, a gente já pode perceber que o Daniel continuará como terceira opção. Não soube aproveitar, né? Não soube aproveitar a oportunidade que ele teve. Infelizmente, 3 jogos, tomou 3 gols de erro dele, não foi um chute perfeito, digamos, foi erro dele. Acredito que ele não soube aproveitar, como eu tinha falado. E do Danilo, cara, o Danilo, eu gosto muito do Danilo, mas é o ponto que o Caio falou. Me preocupa porque o melhor goleiro que temos no momento é o Lomba. Isso me preocupa porque o Lomba, ele não vem de um alto nível que ele chegou a jogar uma época no Internacional, né? Isso é o que me preocupa. Mas continuando falando da parte defensiva, tá? Sobre o Zé Gabriel, que é o assunto que eu acho que é outro jogador que o Inter já tentou nessa posição da zaga e não deu certo. O que vocês têm para me dizer sobre ele? Vamos fazer um programa legal. Zé Gabriel não é jogador.
O Zé Gabriel, ele faz uma casa inteira, ele reboca uma casa inteira e vai pro jogo. Zagueiro duro, ruim, não dá, ele tenta passe que ele não sabe. E voltando ali atrás, rapidinho ali, eu não acho o Lombo um mau goleiro, mas não acho ele padrão internacional. Agora, a nossa zaga aí, o que os nossos laterais jogaram, foi assim, ó, o Rodinei até no último lance do jogo, ele fez uma boa jogada, mas entregou 2, 3 bolas medíocres que não poderiam ter sido entregues. Moisés também muito abaixo mesmo. Só o Cuesta ali que manteve o nível que estava jogando. O Zé Gabriel começou bem o jogo, teve um desarme importante numa falha do Moisés, mas depois fez o que se espera dele, né? Entrega, fez um gol ali também, é verdade, mas muito abaixo, muito mal, não é jogador pro Inter. Bom, na parte do Zé Gabriel, concordo totalmente ali, acho que ele é muito fraco, acho que ele é um dos piores que a gente tem ali nessa posição. Ele entrega muito, que é dar um passe em profundidade com meia de costa para o zagueiro, que é um passe que não é tão fácil de dominar, é um passe meio difícil de executar também, porque pode ter jogadores no meio de campo ali do adversário, então é um passe que tem que ser bem pensado, tem que ser um jogador que saiba fazer isso. Acho que ele tenta isso. Por um lado, analisando, é um ponto bom, que é um jogador que pelo menos ele tem personalidade, ele tenta fazer a dele, mas o problema é que ele acaba errando muito e como ele é o zagueiro, ele acarreta o contra-ataque muito rápido contra o Inter, que o Inter tem que ou fazer um pênalti, como fez, ou ter que fazer uma falta e tomar um amarelo, que é um amarelo bobo, que a bola estava com o Inter. Então acho que realmente ali ele não é o certo ali nessa posição. Falando mais do Cuesta aqui, acho que o Cuesta manteve o nível normal dele agora, nível atual dele, porque ele já foi muito melhor, um dos melhores zagueiros que tínhamos aqui no Brasil. Então acho que realmente falta um pouco dele voltar ao futebol total dele, que eu não sei o que está acontecendo, mas ele não fez uma má partida. Os laterais eu não tenho nada a falar, eu acho que o Rodinei foi muito mal, mesmo fazendo aquela boa jogada ali e fazendo também a boa jogada para o primeiro gol do Inter. Eu acho que ele é mais fraco que o Heitor, com certeza ali, eu acho que o Heitor seria para mim o titular ali por enquanto, até a volta do Saravia. Então acho que eu seguiria com o Heitor ali, acho que o Rodinei ele entregou bastante hoje, um dos gols do adversário que saiu dos pés dele, então acho que ele tem que melhorar esse ponto aí, acho que o Heitor é a nossa principal peça ali por enquanto, até a volta do Saravia aí total. O Moisés nem se fala, eu acho que o Inter tem que procurar um lateral esquerdo bom urgentemente, porque o Léo Borges, querendo ou não tá jogando o futebol que eu vi nele nos primeiros jogos, o último jogo dele não foi tão bom, então acho que ou ele tem que melhorar, o Inter tem que procurar alguma coisa para botar ali, porque o Moisés tá realmente muito fraco, não compõe muito no ataque, não ajuda muito na defesa, então não serve como lateral, não ajuda muito ali, aí não serve para nada na realidade. O ponto de vista que a gente agora tá falando sobre os nossos laterais, o Inter ele já vem sofrendo essa perda de laterais há muito tempo, né? A gente não tem laterais compactos que saibam, como posso dizer, eles não conseguem suportar a parte defensiva e a parte ofensiva. Claro, a gente teve uma boa jogada do Rodinei, como o Léo comentou, o Caio, não lembro. A gente teve uma boa jogada do Rodinei no finalzinho do jogo. Só que, cara, eu, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo um lateral do Inter fazer isso, que não faz há muito tempo. O Cuesta fez essa jogada contra o Corinthians na última partida da última temporada, e é uma jogada que era para ser comum da gente ver dos nossos laterais, de tentar tabelar e ir para dentro da área para cruzar para o nosso atacante. Então, eu acho que é como eu falei, a gente tem uma solidão, digamos, pela parte de laterais do Internacional, que isso me preocupa. Me preocupa mais pelos laterais do que a zaga. E a zaga a gente sabe que o Moledo é bem difícil que ele jogue essa temporada, mas os nossos laterais tá difícil de encontrar. Eu não sei, sinceramente, porque o Inter já começou com o Rodinei hoje. Claro, o Inter tá voltando, pode estar querendo aproveitar o Rodinei para ver ainda se compra ou não o jogador, porque o jogador volta no meio do ano pro Flamengo, por empréstimo. O Inter vai ter opção de compra, mas eu acho que não vale a pena comprar o Rodinei tendo o Heitor e a volta do Saravia. Então me preocupa essa pouca utilização do Heitor quando é necessário, porque gauchão, para mim seria interessante utilizar mais o Heitor. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, até o Marcos Guilherme, para mim,
Eu digo jogadores que não estão tão firmes no elenco do Inter. Gauchão é interessante de botar para ver se eles se firmam. Mas indo agora para a parte do meio-campo, o Inter mudou hoje um pouco a formação do primeiro volante. O primeiro volante a gente costumava ver o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso. E hoje o Inter utilizou o Edenilson. Vocês acham que o Edenilson ele é mais útil de primeiro volante ou de segundo volante, que era a posição que ele jogou temporada passada? Eu acredito que ele seja mais útil como ele jogou a temporada passada. Porém, na nova filosofia aí do treinador, o Edenilson vai ter que ser o cara ali que vai ser o termômetro no meio campo, né? No quesito saída de bola. Ele vai ter que ajudar o Praxedes, um jogador jovem, a fazer essa distribuição. Acredito eu que o Rodrigo Dourado não tem esse perfil. O Rodrigo Dourado é um perfil mais de roubo de bola e largar para trás ou para os lados. O Edenilson e o Praxedes vão ser o pessoal para reter a bola e arriscar um passe para os pontas, para um jogador de mais agudo em direção ao gol, que é como tudo indica que o treinador gosta de jogar. Eu concordo, acho que a posição dele Edenilson tem que ser mais pra frente ali, acho que ele joga melhor nesse quesito, mas eu não acho que ele fez uma má partida, inclusive pra mim ele foi um dos melhores do Inter, ele jogou bem e quando ele não tá, faz muita falta pro Inter, porque ele é um jogador que corre, que marca, que apoia o ataque e a zaga. Então é um jogador bem difícil, pra mim é um jogador único, é um dos poucos que faz isso no Brasil, então acho que ele é um jogador indispensável, mas ainda acho que ele é mais aproveitado um pouco mais pra frente, deixando o Dourado ali marcando. Porque pra mim, Lindoso não serve, não joga ali, para mim Lindoso não tá ali, e o Praxedes ainda tá fazendo partidas abaixo do nível total dele, que eu já vi ele jogando bem melhor, e acho que essa partida de hoje não foi uma das melhores dele, realmente não foi, ele não acertou muita coisa, e acho que o Edenilson tem que jogar um pouquinho mais para frente ali para apoiar o ataque, porque ele é um jogador rápido, é um jogador que tem recursos, sabe passar a bola, sabe driblar, dá um drible inesperado, tira um jogador, marca bem, então acho que ele é um jogador que tem que estar um pouquinho mais para frente ali, para o Inter conseguir essa bola de transição do meio para o ataque. Eu fiz essa pergunta para você sobre o Edenilson, porque já deu para ver na partida de hoje que o Miguel ele quer um primeiro volante que saiba sair jogando, que nem o Edenilson saiu jogando, sabe? Então eu acho que seria bem interessante um jogador do nível do Edenilson, como ele tá procurando, porque a gente já consegue ver que o Dourado e o Lindoso não têm as mesmas características do Edenilson, né? De pegar a bola na entrada da área, digamos, defensiva e sair jogando para um passe mais arriscado, um passe mais firme. A gente já percebe que o Dourado e o Rodrigo Lindoso não fazem isso. E o que me preocupa é essa situação, o Inter não conseguir um jogador deste nível e utilizar o Lindoso ou o Dourado. Porque já deu para ver que o estilo de jogo dele é bem parecido com o Kudê, que não gosta de balão e gosta de sair tocando a bola entre os zagueiros, a laterais e volantes. Que foi, eu acho que o ponto mais negativo do Internacional hoje, que ele errou muito passe. Tipo, muito passe mesmo. O Zé Gabriel teve menos de 50% de acertos no passe de bola. Como que um zagueiro vai fazer isso, sabe? A gente tava vendo a partida e o Zé Gabriel ele tenta dar uns passes que não há necessidade de tocar a bola. Então eu acho que o Inter tem que ajeitar essa formação, que agora é uma formação nova, que é 4-3-3. E sobre até o Praxedes, que vocês estavam comentando, que pode-se dizer que ele jogou hoje como segundo volante, ele vem muito abaixo do nível do que quando ele subiu para o grupo principal ele apresentou pra gente. Não sei se vocês acham isso um pouco preocupante para o restante da temporada, porque eu acredito que um jogador que poderia brigar por posição com ele era o Maurício. Só que depois da última partida do Maurício, eu me preocupei nessa forma de posição também. O que vocês acham? Acho que o Praxedes ele vai dar conta do recado ou ele tá muito abaixo do nível? Vamos lá, ele parou de jogar faz pouco, né? A primeira partida dele na temporada, digamos assim. Mas acredito que o Praxedes é um jogador que tá aí evoluindo, não tá jogando perto do que a gente já viu ele jogar. A última partida que eu considero que ele jogou bem foi o Grenal, onde eu acho que ele foi bem. E eu acredito que o Maurício já tenha ficado pelo meio do caminho. Acho que quem vai brigar com ele provavelmente seria o Lucas Ramos, e seria a hora de testar ele.
que é o gauchão, que é o termômetro, é para onde tu tem uma febre, de onde tu vai, com quem tu pode contar ou quem não. E voltando um pouquinho ali no assunto ali, referente ao meio-campo ali do time do Inter, o jogador que me fugiu agora a palavra aqui, mas o Lindoso, que nem o Léo falou, não é jogador. Isso aí não serve, que nem eu já tive falado no outro podcast, não é jogador pro Internacional. Agradecer pelo serviço e liberar. Johnny hoje estava emprestado, mas esse esquema do treinador, agora me recordei que eu queria falar, esse esquema do treinador aí não me agrada, é parecido com o do Kudê, digamos, no sentido da dinâmica do time, mas não me agrada. Por quê? Porque eu acredito que isso não se concretize aqui no Brasil, ainda mais tendo esse time. Para mim, o único time que jogaria nesse esquema é o Flamengo, que é onde tu olha para um lado ou tu olha para o outro, todo mundo sabe jogar bola, tá entendendo? Esse esquema tu consegue botar no Manchester City, num Real Madrid, num Paris Saint-Germain, aí tu consegue fazer esse esquema dar certo. Mas não me compara Flamengo com Manchester City, né, meu? Pelo amor de Deus. Não, em nenhum momento eu comparei. Eu só tô te dizendo que o único time que poderia jogar nesse esquema é o Flamengo, que é um time que tu olha pra um lado, olha pro outro, todo mundo sabe jogar, um cara sabe dar um passe, né? Quem é o furo do time do Flamengo? É o Arão. Não é o Arão, é o furo do time do Flamengo. Entendeu? É o né? Com certeza. Tá entendendo? É isso que eu digo. O Everton Ribeiro, quem é que dá um passe melhor? Felipe Luiz ou o Moisés? Né? Moisés, pô. O Moisés, um passe pro time adversário é o Moisés, com certeza. É, especialista nessa arte. Eu não disse pra qual lado. Então, esse esquema de sair jogando, passe arriscado, posse de bola, a única coisa que é boa nesse esquema é a pressão no adversário, que eu acho que isso aí sempre tem que ter. Independente do esquema, acho que sempre tem que pressionar o adversário, tem que ter um preparo físico bom, esse é o futebol moderno. Agora não me vem querer sair jogando com o Zé Gabriel, que vai dar merda, vai errar. É óbvio, é 2 mais 2, é matemática. Zé Gabriel, Nonato, Marcos Guilherme, isso aí é o mal do século no Inter, é um câncer. Bom, eu vou ter que discordar do Caio aqui. Acho que essa formação do 4-4-3 pro Inter é benéfica, acho que vai vir bem. 4-3-3. Acho que o Inter tem que... 4-3-3, isso. É porque o Inter tem que marcar em cima, tem que ganhar essa bola, tem que aprender a jogar com a bola, não jogar no contra-ataque, não jogar esperando o adversário. A gente tem que ir pra cima, tem que martelar. Acho que essa formação ajuda muito nisso, porque vai ter o ponta ali pressionando, o centroavante pressionando, o outro ponta pressionando, o meia vai encostar. Então acho que realmente esse 4-3-3 talvez seja benéfico pro Inter se bem executado. Então a gente tem que ver como é que o Inter vai executar isso. Querendo ou não, é o primeiro jogo, teoricamente, como treinador do nosso novo treinador, que me fugiu o nome agora. Miguel. Do Miguel. Cabeça de rolão. Famoso. Daí, acho que o Inter tem que aprender a executar essa formação, porque acho que o Inter tem jogadores bons, não é tão abaixo assim do que falam do Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo tem um baita elenco, um elenco milionário, mas o Inter tem jogadores bons, tem jogadores novos, tem jogador que tá vindo para somar, então acho que o Inter tem que aproveitar essa formação. Falando sobre o Praxedes. O Praxedes, para mim, é um bom jogador, é um dos melhores do Inter em girar a bola, fazer o jogo rodar. Pegar aquela bola, largar uma bola pro lado, pra frente, aquela bola que vai fazer o jogo girar e não a bola ficar parada no mesmo lugar e trocar passes com a zaga, que foi o que aconteceu muito depois hoje. Do Edenilson. Porque mas o Edenilson é um pouco mais pra frente, né? O Edenilson joga mais do meio pra frente. O Praxedes, pra mim, serve ali no início do jogo pra ele pegar a bola e girar, junto com o Edenilson. Pra mim, é o melhor jogador pra fazer isso junto com o Edenilson. Acho que os dois são indispensáveis ali. Realmente, ele não tem feito partidas do nível total dele, mas eu acho que quando ele tá bem, quando ele tá voltando, ele é o melhor jogador para fazer isso de girar a bola. Entre ele e Edenilson ali, eles giram o jogo e não deixa a bola ficar sempre no mesmo lugar, que é aquele passe que todo mundo reclama, é a posse de bola, 80% de posse de bola, mas tudo na zaga. Isso me adianta uma bola no Zé Gabriel da vida, uma bola no Cuesta, e não ter a bola ali no meio de campo, no ataque, para transição, para fazer o gol. Acho que o Praxedes tem que voltar ao nível dele, mas realmente ele é ali. O Lucas Ramos, para mim, é um bom jogador, acho que pode brigar com o Praxedes ali de igual para igual, que tem a vantagem do chute, da bola parada. Então acho que o Inter tem que aproveitar isso e fazer uma briga ali saudável entre os dois para ver o que acontece e quem vai jogar melhor. Cara, eu acho que do Praxedes, tá? O que mais me preocupa no momento é a parte física.
Eu acho ele um jogador, como a posição que ele joga, eu acho que é uma posição que é muito briga corpo a corpo. Eu acho que ele acaba perdendo muitas jogadas, muitos lances pela parte física dele, tá? E eu acredito que o que pode prejudicar nesse setor também é a parte do Lucas Ramos, que é um jogador que apresentou que tem talento, tem um passe bom, é inteligente, pensa rápido, mas a parte física é uma parte que eu acho que vai dar uma dificultada para ele na evolução dele, tá? Claro, a gente pode ter também uma evolução rápida, como foi a do Peglo quando subiu para a equipe principal. Não podemos descartar esse ponto de vista. Mas eu acho que no momento, eu acredito que o Lucas Ramos seria mais jogador que o Praxedes. O porquê, tá? Eles são bem parecidos, como eu comentei antes. Eles são bem parecidos na parte de jogar, eles jogam na mesma posição. Mas eu acredito que o Lucas é um pouco mais rápido que o Praxedes, por ser um jogador mais baixo, e eu acho que o pensamento dele é mais rápido que o Praxedes. O que me deixa preocupado é o Praxedes, ele tem um passe bom, ele tem um nível de inteligência alto para jogar no meio-campo do Internacional, mas ele é um jogador lento com a bola no pé, não em pensamento, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. E eu acredito que o Lucas Ramos, nesse ponto de vista, é um pouco melhor que ele. Eu acho que o Inter poderia testar a formação que terminou o jogo, e ao invés de entrar o Galhardo, entraria o Lucas Ramos. Porque, como eu falei no podcast anterior, que estava até com o Alexandre, o Galhardo é o jogador que mais me preocupa nessa nova formação do Miguel, tá? Porque o Galhardo 4-3-3, ele é um segundo atacante. Aonde que ele iria entrar nessa posição? Como meio campo, sendo que ele não é um jogador para o meio campo, entende? Por isso que eu digo, essa formação aí, esse esquema tático, exige tempo para ser trabalhado. Não é assim, eu cheguei hoje, vou implantar, amanhã já vão sair jogando. Não, vai acontecer falhas, é um esquema que leva tempo para ser implantado, assim como a gente já viu do esquema do Kudê, que também era um esquema que estava sendo implantado, e ele ocorria diversas falhas, jogo após jogo, por essa insistência, o trabalho não tá 100% em campo, você sempre tem que levar que tem um outro time do outro lado, né? Tem jogadores do outro lado competentes também que querem fazer o gol, então eles vão aproveitar essas falhas que vão acontecer. É um esquema que abre o jogo para falhas para os dois lados, ela provoca a falha do adversário e por incompetência, não digo nem incompetência, por limitação dos jogadores, acaba ocorrendo as falhas, né? Um erro de passe, uma bola mal invertida, são diversos fatores que levam ali a ocasionar o erro, né? Mas no Inter, a maioria dos erros tem nome. É Zé Gabriel, é Aramusto, é Lindoso, é Nonato, principalmente Marcos Guilherme, mau caráter, sem vergonha, tá entendendo? São esses os nomes dos erros no Inter que eu espero que esse treinador não seja tão ignorante em relação a esse assunto como o outro era, né? Que insistia nessas figuras. Nesse ponto de vista, eu até comentei, porque pra quem não sabe, eu, o Caio e o Léo, a gente fica vendo o jogo, conversando por ligação, vendo o jogo, comentando sobre. O que me deixou preocupado é a entrada do Lindoso, no lugar do Nonato ali, e o Johnny não relacionado, mas depois eu pesquisei sobre e vi que o Johnny tá com a seleção. Aí eu fiquei mais tranquilo. Eu digo esta questão porque eu tenho medo dele ser um jogador insistente que nem era o Kudê com o Musto. Cara, a gente já percebeu que o Lindoso não é jogador pra vestir essa camiseta do Internacional. Ele já fez o que ele poderia ter feito. E foi porra nenhuma. E foi pouco que ele fez. O que ele conseguiu foi com o Odair, que foi a parte que eu acho que ele mais se encaixou ali no Inter, foi a parte com o Odair. Então eu acredito que é preocupante dele ser um treinador um pouco insistente com alguns jogadores, tá? Me preocupou também a entrada do Marcos Guilherme e do Peglo hoje no time titular. Me preocupou. O que vocês acham sobre a entrada do Marcos Guilherme e do Peglo? Acho que é jogadores titulares do Internacional?
Léo, acho que tu tá no mudo. Bom, acho que o Marcos Guilherme ali não tem justificativa nenhuma. Acho que é um jogador que era para ser rápido, é um jogador lento, um jogador, querendo ou não, de uma estatura baixa, o que não impede, porque tivemos jogadores bons aqui, até no Brasil. O próprio Romário não era numa estatura muito alta, era um baita jogador. Mas o Marcos Guilherme é baixo, é fraco, não compõe muito no ataque, não ajuda na defesa, não é um bom marcador, não é tão rápido quanto aparenta ser. Então acho que não tem justificativa nenhuma ele tá ali. O Caio Vidal tá mais preparado que ele, é um jogador diferenciado, vai para cima, dribla, faz a jogada dele, foi ele que conseguiu o pênalti pro Inter hoje. Então acho que realmente o Marcos Guilherme ele não tem justificativa, não entendi porque ele tá ali. Talvez seja para teste, querendo ou não, é o gauchão, é o momento de testar agora, porque daqui a pouco já vem competições teoricamente maiores, que importam um pouquinho mais, que o torcedor quer ver ganhando. Então acho que o Inter tem que aproveitar mesmo, mas acho que o Marcos Guilherme a gente já viu que não serve pra gente. Tem que despachar ele logo, não é jogador pro Inter, assim como o Lindoso. Complementando, vou falar sobre o Peglo. Eu acho o Peglo um bom jogador, tá? Eu não vou dizer que ele fez uma partida boa hoje, porque ele fez uma partida bem fraca. Querendo ou não fez muita coisa. Ele não dominou umas 3 ou 4 bolas, que era uma bola simples, é um cara que treina todo dia, ele tem que estar com domínio em dia, ele treina todo dia, ele tem que estar jogando, ele tem que saber dominar uma bola, e aí 3 ou 4 bolas que vieram para ele foi lá e deixou escapar, aquela bola que tu não domina direito, o jogador vem e toma a bola de ti. É um jogador para frente, ele tem que saber jogar com a bola, ele não é um zagueiro, então ele tem que saber dominar uma bola e ir para cima. Então acho que isso foi o principal erro dele, querendo ou não acho ele um mau jogador, só que ele tem que evoluir um pouco, porque tem outros jogadores ali para brigar com ele, podem brigar fácil, então acho que ele tem que melhorar isso. Mas complementando, acho que ele não é um ruim jogador, ele é um bom jogador. Então acho que ele tem que trabalhar algumas coisas ainda, mas eu não acho que ele seja o titular atualmente. Querendo ou não, temos outros jogadores bons, o próprio Maurício na dele já jogou, não sei se é o melhor jogador ali, mas é o que a gente tem que ver, ele tem que trabalhar um pouco mais, tem que conseguir dominar melhor essas bolas, ir para cima, ele tem que confiar nele. Acho que faltou um pouco de confiança hoje também dele ir para aquele 1-1, driblar o jogador. Ele é um jogador rápido, ele é um jogador forte, ele é inteligente, então ele tem que saber jogar. Eu concordo com o Léo em algumas coisas, mas eu acho que a gente tem que deixar o Maurício um pouco de lado, tá? O Maurício, ele recebeu uma oportunidade aí, não aproveitou, né? Ele era para ter entrado voando. Eu acho que ele tem que receber sim uma nova oportunidade futuramente, mas tem que dar uma acalmada. A gente tem que ver com quem a gente pode contar agora de fato no momento. Marcos Guilherme não é novidade que o Inter não conta, e o Inter está disposto, pelo que eu entendi, a negociar ele. O problema é o jogador querer sair do Internacional, né, que parece que ele não quer, mas então acredito que tem que colocar ele na geladeira e não botar ele para jogar. Isso aí é completamente errado. Caio Vidal não foi uma das melhores partidas que eu já vi ele jogar pelo Inter hoje, apesar de ele ter sofrido pênalti, ter feito alguns passes. Achei ele meio mais... Eu vou te dizer que foi uma partida mais abaixo do que eu sei que ele pode fazer, que ele jogou, mas não acho que ele jogou mal também. Eu espero sempre mais dele. Agora o Peglo não teve um bom desempenho, né? Jogou ok, que a gente espera sempre mais dele também, mas naquela posição quem manda ali é o Patrick, né? Pode ter que ver o que aconteceu. O Patrick, acredito que estava machucado ou com algum princípio de lesão para ter entrado depois e meio se arrastando ali, ficou nítido que ele não estava 100%. Acho que foi essa a escolha do Peglo, é a única explicação, né? Mas o Peglo, acho que tem que manter o que estava sendo feito com ele e inserindo ele aos poucos nas partidas, segundo tempo, quando o Inter tiver um placar confortável ou precisando fazer uma pressão e seguindo com ele. É um jogador que dá para contar, né? Agora o Marcos Guilherme é um jogador que infelizmente não correspondeu, tem que ser liberado de imediato, e já que se ele não quer, é o desejo dele permanecer no Inter, que pelo menos fique na geladeira, bota ele para treinar lá em Eldorado, sei eu, dá um jeito nele, em Alvorada, dá um jeito nele, tira ele de circulação do Inter, porque não agrega em nada no time. Acho que seria interessante se o Inter fizesse o que ele fez com o Dudu, que é o lateral agora que foi permanentemente pro Atlético Goianiense, tá? Ele era um jogador do Internacional que não rendeu o esperado, o Inter testou várias vezes, ele não deu, o Inter botou ele para jogar com o Inter B lá em Alvorada, bem como o Caio falou.
Mas agora a gente dando encerramento ao quarto episódio, que a gente falou sobre o pós-jogo do Inter e do Ipiranga, eu gostaria de ver com vocês, como todo podcast a gente questiona, qual é o ponto positivo para vocês? Qual o jogador que foi o, digamos, o melhor jogador do Inter e o ponto negativo do Inter hoje? Bom, vamos lá. Ponto negativo vai pro Rodinei, né? Apesar da última jogada ter sido boa, ele entregou muitas bolas, o primeiro gol saiu dos pés dele, e eu classifico ele como ponto negativo. Logo atrás já boto o Zé Gabriel. Como é um só, eu daria o troféu pro Rodinei. E o ponto positivo eu boto como, apesar de não ter feito muita coisa no jogo, né? Deu um passe, eu boto a volta do Guerreiro, um jogador importante pro time. Gosto muito do futebol dele, acho que só tem a nos ajudar aí na temporada. E esse é o ponto positivo. Mais pelo que ele impacta no elenco do que pelo que ele jogou. Bom, eu vou dar como ponto negativo hoje o Zé Gabriel. Acho que ele fez uma partida bem abaixo. Ele começou bem, ele e o Cuesta começaram bem, mas ele errou muitos passes, tentou dar passe muito complicado, aí entrega a bola para o adversário, toma um contra-ataque, acaba tomando gol. Então hoje o ponto negativo vai para ele, embora eu concorde com o Caio, o Rodinei fez uma partida muito abaixo do que ele é. Eu ainda não acho, digo de novo, para mim o Heitor é o titular ali, mas o Rodinei não fez uma boa partida, ele errou demais, mas eu vou dar o destaque negativo para o Zé Gabriel. Destaque positivo para mim, vou concordar com o Caio, foi a volta do Guerreiro. O Guerreiro jogou bem, dominou bolas, deu passes, um passe até que o Caio Vidal errou o gol. Então, para mim, ele voltou bem. A gente viu ali que é um jogador de nível, que ele tem que pegar a experiência de novo. A experiência não, ele tem que pegar o físico. Ele precisa do físico, tem que voltar totalmente para o Inter começar a alavancar com ele, porque querendo ou não, é um jogador diferenciado. Então, a gente tem que contar com ele. E um dos pontos negativos do Inter, eu vou falar não um jogador em si, foi que até os 15 minutos o Inter retinha a bola no ataque, pressionava, tocava a bola do meio de campo para frente, criava, e depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Inter começou a manter a bola só, zagueiro, volante, o Edenilson descia, largava no Edenilson, o zagueiro de novo, lateral, voltava pro zagueiro. Então é uma posse de bola que é aquela posse de bola que engana o pessoal. Tá com 70% de posse de bola, mas não adianta nada. Se a tua bola ficar só ali no zagueiro, o risco de tomar um gol é muito maior, mesmo tendo 70% da posse de bola. Então não faz diferença nenhuma tu ficar com a bola só entre os zagueiros e laterais. Tem que criar e precisa dos meias para isso. Que hoje faltou um pouquinho ali do Praxedes. O Praxedes jogou uma partida abaixo, mas acho que esse seria um ponto negativo do Inter. E vou destacar como ponto positivo do Inter em si, do time, aquela marcação que fez até os 15 minutos do primeiro tempo também. Fez uma marcação mais para cima, voltou no final do jogo com essa marcação. Então, uma marcação que pressiona o adversário, não deixa ele sair, faz ele dar balão, a bola fica pra gente. Então, acho que isso tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado, não é de uma hora para outra que isso vai funcionar, mas o treinador tem todo o tempo aí para melhorar isso, marcar em cima. E mais um ponto positivo é o Iralberto, acho que ele jogou bem, querendo ou não, foi abaixo do nível total dele, mas ele jogou bem. O primeiro gol com um domínio, ele tirou 2 jogadores, tirou 2 zagueiros, o zagueiro e o lateral com um domínio, ele tirou 2, dominou já indo para frente. Então acho que ele é um jogador ainda diferenciado. A volta do Guerreiro aí vai inspirar bastante o Inter aí, vai inspirar confiança. Agora o Iralberto pode jogar até como ponta, então acho que o Inter aí tá se encaixando, só precisa melhorar um pouco, não adianta ganhar só no final do jogo, é bom a vitória, mas o Inter tem que ir com um time constante para as outras competições, tem que ir com um time fechadinho. Acho que seria isso. É isso então, gurizada. Queria falar o meu ponto positivo e o meu ponto negativo. Meu ponto negativo vem mais uma vez pro Rodinei e pro Zé Gabriel, não consigo dar para um jogador só, os dois para mim foram o ponto negativo do Internacional. E o ponto positivo é como o Léo falou. O Caio falou, desculpa. O Guerreiro, a volta do Guerreiro, que é um jogador muito importante para o Internacional e eu acredito que vai ajudar bastante a temporada. Então é isso, pessoal. A gente vai dando encerramento a mais um episódio. Gostaria de agradecer o Léo e o Caio por mais uma vez estar aqui comigo. Reitoria. Muito obrigado. O Zé Gabriel, ele já é negativo, ele não precisa de ponto negativo. Ele já entra menos 5 no Cartola. Esse daí é negativo. Teste de Covid ele não faz, todo mundo sabe que é negativo. Não tem reagente. Valeu, gurizada, muito obrigado. E já sabem, né?
O que é pra fazer, Xinguei o Caio? Léo, Deixa o xinguei like aí Léo. nessa É pra porra, xingar quem? compartilha aí. É pra xingar quem? E xinga a O porcaria Léo, do o Wendel, Wendel, aquele filho da puta. O Wendel mau Xinguem caráter, o Wendel! ridículo, Xinguem o Wendel! vagabundo. Vai pra Chapecoense, ô merda. E rapaziada, não esqueçam de deixar o like aí, curtir, compartilhar e manda pra todo mundo aí, vamos fazer essa porra crescer. É isso aí, gurizada. Muito obrigado. E essa semana vai ter gravação com o Lacerda. Fiquem ligados. Valeu, abração e xinguem o Wendel!